Olá para você que está nos acompanhando agora em mais um episódio do podcast Temperados. Obrigado pela sua presença, por você ter aceitado estar aqui conosco mais uma vez, por você aceitar pensar fora do saleiro junto conosco. Hoje eu tenho aqui a presença da Ivne e do Ivan conosco. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que eu acho que é o centro da nossa cristandade, que é o plano da salvação. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que tudo gira em torno, na verdade, se fosse para a gente resumir a história da humanidade, eu acho que a gente resumiria em uma grande história de amor. Em uma história de amor, de alguém que nos ama e faz de tudo para tentar nos salvar. E eu e você somos personagens que temos alguém que já fez tudo para nos salvar. Quando Adão e Eva caíram, Deus já havia arquitetado um plano para nos resgatar de todo o mal por meio de sangue. Foi uma salvação comprada com preço de sangue. E nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, que foi de forma substitutiva para nos salvar e nos libertar da morte. Então, hoje, ao falar sobre o plano da redenção, eu e os meus amigos aqui vamos falar sobre a importância que Jesus teve na sua trajetória terrena. Então, eu quero começar aqui, iniciar a nossa discussão e já fazer a primeira pergunta aqui para o Ivan. Ivan, a gente escuta muito aí fora, né? Na verdade, todo mundo já deva ter escutado isso de alguma maneira, que Jesus, quando ele veio para cá, para a Terra, ele assumiu uma natureza humana e aí ele se tornou 100% homem, 100% Deus. O que realmente significa isso e por que Jesus teve que fazer isso? Certo. Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu sempre lembro de uma frase que tem na música Mente e Coração, acho, do Leonardo Gonçalves, que ele falou uma vez, que é algo que às vezes a gente não consegue muito entender, né? Porque pra gente, por exemplo, se uma coisa é fria, ela não pode ser quente ao mesmo tempo, né? Pra gente são coisas totalmente opostas e que não fazem sentido ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo e tudo mais. No caso de Cristo é diferente, né? A ele cabe uma função de dualidade, que a gente chama, né? Para a gente não faz muito sentido, mas Cristo, quando ele veio, no caso, ele era tanto homem, mas ele também era Deus, né? Ele foi talvez despido de alguns das suas qualidades, né? De algumas coisas que, aceitando o fato de ser humano, ele não poderia ter, talvez, aqui na Terra, né? Ele teve que se despir de alguma glória dele. E eu acredito piamente nisso, porque a Bíblia fala que os anjos, quando vão adorar a Deus, adoram de olhos tapando os olhos, né, com as asas, porque a glória de Deus mataria ele. Então, eu acredito que Cristo, quando ele veio sendo 100% homem, sendo 100% Deus, para se tornar mais próximo ainda da humanidade, ele acabou se despindo também um pouco da glória dele, nessa característica aí de dualidade, né, que ele ocupava as duas funções ao mesmo tempo. Muito bom. Ivne, tem algo mais a acrescentar? O que eu acho interessante disso tudo é que tem muitas coisas que eu acho interessante, né, sobre o plano da salvação, e se a gente for citar todas, a gente vai a noite toda, mas eu acho incrível porque isso tudo revela, a gente percebe que o plano da salvação ele foi criado já desde antes do homem ser criado, né? Então Deus, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, ele já prevê uma solução para a gente, né? Uma salvação. Então, isso revela um Deus que ele se importa com a gente, né? Ele se importa com todos os detalhes e que ama a gente. Por isso que tu fala que é uma história de amor, e eu também concordo. Porque a história da humanidade é uma história de amor, se a gente for contar todos os detalhes e prestar atenção nisso. É sobre um Deus que ele renega toda a sua glória, como o Ivan falou, ele deixa o seu trono e por amor ele vem a essa terra para poder morrer por nós, porque só um sangue puro é que poderia nos purificar desse pecado, né? E Deus fala desde os nossos primeiros pais, né, que foi através de um homem só entrou o pecado no mundo, através também de um homem só veio a salvação. Então, é sobre um Deus que tem um amor tão grande, um amor de um nível tão alto, né? Que não poderia ter sido outro,
nenhum outro ser humano, ser vivo na face desse planeta poderia morrer no nosso lugar. Então, para mim, assim, quando eu penso plano de salvação e Jesus, e tudo isso que ele veio, eu penso nisso, num Deus que se importa muito com a gente. Muito bom, né? E na verdade é isso mesmo, né? A gente aprende desde de cedo que a gente deve respeitar as pessoas, que a gente deve amar as pessoas, a gente escuta sempre, mas a gente sabe que a origem do amor ele veio de Cristo, né? E a morte dele, a vinda dele, eu até vi algo muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque sempre quando a gente vê as imagens de Jesus na volta dele, as marcas dos pregos nas mãos, a gente sempre olha para as marcas nas mãos e nos pés. Mas eu, escutando uma vez um pastor falando, e ele falando que Jesus, quando ele voltar, ele vai vir com as cicatrizes da coroa aqui de espinhos também na testa. Então, ele tem várias cicatrizes que vão acompanhar ele para sempre. Ele, como o Ivan falou, ele se destituir da glória dele, do corpo glorioso dele, é um preço que ele vai pagar para a eternidade, porque a natureza gloriosa dele, ele se reduziu a ser humano como nós, né? Assim, eu acho uma coisa assim tão incrível o que Deus fez, o que Jesus fez. E existe até alguém que fala, e eu concordo com isso, que assim, Jesus ele morreu uma vez, mas ele morreria de novo, e de novo, e de novo, se fosse necessário, porque o amor dele ele foi infinito, né? E a gente entendendo o plano da salvação, a gente entende que Jesus ele morreu, mas se fosse necessário que o Espírito Santo morresse, seria ele. Se fosse necessário que fosse Deus, seria ele também. Mas a gente entende, olhando para o grande conflito e tudo mais, que o motivo de Jesus ter vindo foi porque o grande conflito ele começou por causa de Satanás, da inveja por Jesus. Não foi por Deus, foi por Jesus. Então, Jesus precisou descer. Agora a gente vai para o segundo ponto. Jesus desceu, Jesus veio para essa terra como um ser humano, 100% homem, 100% Deus. E aí ele teve um grande desafio, e eu quero já passar aqui para o Ivan, né? Para o Ivan comentar isso aí conosco. Jesus ele veio com um grande desafio. Ele não podia pecar, porque ele veio 100% homem, mas ele também era Deus. E se ele pecasse, ele também precisaria de um Salvador. Então, ele veio para salvar a humanidade e não podia pecar. E aí, ele veio e não podia pecar. E aí, ele passou a sua vida, a sua trajetória terrena. Ivan, por que Jesus ele não podia... na verdade, por que dessa dualidade? Por que ele precisava viver aqui sem pecar? Eu dei até um spoilerzinho da resposta, mas por que Jesus ele não podia pecar? Por que ele tinha que ter essa vida imaculada? Por que ele tinha que ter essa vida exemplar, vamos dizer assim? Bem, gente, como o Ícaro já falou, adiantou aí pra gente, Cristo ele veio para cumprir e exercer o papel que Adão não conseguiu exercer, né? O nosso primeiro Adão, nosso primeiro pai, diante da escolha que ele teve, né, de escolher ali do caminho de Deus ou o caminho do inimigo, ele acabou escolhendo o caminho do inimigo. E quando Cristo veio como nosso segundo Adão, ele veio com essa missão de não cometer os mesmos erros que o primeiro Adão havia cometido, né? E achei bem interessante o que o Ícaro comentou, porque foi uma frase que agora eu vou levar para mim, né? Eu achei bem interessante a frase. Se Cristo pecasse, ele também precisaria de um Salvador. E aí, se ele pecasse, ele colocaria a perder todo o plano da salvação, né? Todo o plano da redenção. E aí, tipo, a gente não teria esperança nenhuma. E graças a Deus e graças a Cristo que ele cumpriu o plano da maneira correta, né? Sem pecar e deu tudo certo. E agora passando aqui, Ivan, me diz uma coisa. De acordo com o que o Ivan falou aí, muitas pessoas falam assim: eu não consigo praticar isso, aí é só Deus que consegue. Jesus, ele viveu nessa terra aqui, ele obedeceu tudo, é só Jesus que podia mesmo, porque ele era Deus. Eu não consigo ter uma vida como Jesus teve. Qual é a tua opinião sobre isso? Cara, assim, é um pouco polêmico, porque se a gente for olhar para o contexto da salvação, Jesus, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, ele poderia pecar, né? Poderia ter pecado,
Mas eu acredito que da mesma forma, né? Ele tinha uma condição especial, porque ele era Deus também. Só que, ao mesmo tempo, ele não se ausentou do sofrimento do ser humano, entendeu? De sentir todas essas dores, de sentir todas essas tentações, né? E a Bíblia revela várias tentações que Jesus passou, e mesmo assim ele permaneceu firme. E a gente via que ele tinha uma intimidade com o Pai, né? Ele buscava constantemente o Pai. E eu acho que tem um fato muito interessante no sacrifício de Cristo, que eu acho que revela muito esse lado humano de Jesus, que é a parte que ele fala na cruz que se fosse possível que Deus tirasse aquele cálice dele, né? E aquilo revela o tanto de dor que ele estava sentindo e o quanto ele era ser humano, né? Que Jesus derramou suor de sangue, né? Acho que é o ápice da dor que um humano pode sentir, demonstrar. Então, eu acredito assim que Deus, às vezes as pessoas usam essa afirmação para poder tirar de si a responsabilidade, sabe? Porque é muito fácil a gente arrumar um culpado, arrumar um culpado não, mas arrumar uma desculpa, né? Para a gente viver de acordo com as nossas vontades e a vida que a gente quer. Mas a verdade é que, da mesma forma que Jesus ele vivia em um relacionamento íntimo com o Pai, se a gente estiver ligado na videira, assim como Jesus era, né? Claro que a gente tem uma condição pecaminosa que, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir ser um santo. Mas aí é uma outra questão que entra o conceito de santidade, porque aí a santidade que Deus pede para nós não é essa questão de você ser realmente uma pessoa santa, mas é uma questão de você estar buscando a presença do Pai, de você estar ali, estar realmente ligado na videira, assim como Jesus fala, né? Eu penso isso. Excelente. Não, é verdade isso, porque, na verdade, Jesus, o que ele fez, o motivo dele ter vindo como ser humano era justamente para nos mostrar que a gente tem, sim, a possibilidade de conseguir fazer o que ele fez. Só que um detalhe, como a Evelyn falou, a gente só consegue isso quando a gente se apega a ele. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele conseguiu ter a vida que ele teve porque ele estava ligado à sua divindade. Era o homem, a parte homem ligada à parte divina. Então, da mesma forma, eu não tenho a minha parte 100% Deus. Eu sou só 100% homem. Então, eu preciso me ligar a uma parte divina. E essa parte divina vem de lá, não vem de mim mesmo. Então, assim, eu acho que, como a Ivy falou, eu acho que são muitas desculpas que a gente encontra para tentar justificar as nossas escolhas, os nossos desejos, e isso termina apenas uma vida pecaminosa. E a gente vê que Jesus, ele sofreu aquele tanto de tentação porque ele tinha o risco de cair. É porque Satanás não ia investir contra ele se ele não pudesse cair, é porque ele podia. Então, foi um desafio, né? Foi um desafio muito grande. Eu vou passar aqui. Peraí, deixa eu só lembrar aqui para quem foi que eu perguntei primeiro. Não, vou passar aqui para o Ivan. Aí o Vini acabou de falar, né? Mas, assim, tem algo, Ivan, que eu escutei muito na escola, que talvez, eu acho que com certeza que tu já deve ter escutado. Na verdade, nós três aqui com certeza escutamos. Mas eu lembro que nas aulas de história do médio, quando chegava na parte de estudar Roma, aquela parte ali do início do cristianismo, os professores eles tendem a ser assim bem céticos em relação à Bíblia e ao cristianismo e tudo mais. E aí eu lembro que um professor meu dizia sempre assim, que a Bíblia ela tem um lapso temporal de quando Jesus completa 12 anos para depois do batismo. Quando você lê a Bíblia, sei lá, tá lá narrando lá, Jesus nasce, Jesus cresce, aí Jesus completa 12 anos, que é aquele episódio que ele se perde lá no templo, papá. Depois dos 12 anos, aí a Bíblia já pula para os 30 anos. E aí acontece que as pessoas dizem assim, eu lembro que até meu professor falou isso, a Bíblia não conta essa época porque era a época da puberdade de Jesus, e Jesus ele fez coisas que qualquer adolescente faria. Qual é a tua opinião sobre isso, Ivan?
Cara, eu já passei por isso também. E, por incrível que pareça, não só na escola, quanto também um tio meu já fez essa mesma pergunta, no sentido de, tipo, ficar supondo que Jesus teria pecado e por isso que a Bíblia não menciona e tal. Mas antes aqui, gente, revelando o segredo, mas antes aqui da gente iniciar, o Ícaro estava comentando também sobre essa pergunta, e ele falou algo bem interessante, né? Que a Bíblia ela também tem o seu lado cultural, e ela acaba seguindo também uma certa cultura da época, né? E para a época, como o Ícaro bem comentou aqui anteriormente com a gente, o sacerdote ele iniciava a sua missão aos 30 anos, né? E o judeu também tinha essa autoridade para ensinar quando ele completava os 30 anos. Apesar de Cristo, aos 12, né, já está ensinando lá no templo de ser muito inteligente, ser reconhecido e tal, mas para a época não existia internet, YouTube, o ensino não era democratizado como é hoje, né? Existia assim, toda uma regra e tal que precisaria ser seguida, e passa muito por isso, né? O ministério de Cristo iniciar aos 30 anos é mais por esse motivo. Agora, assim, sinceramente, a pessoa ficar supondo que entre 12 e 30 Cristo pecou, que ele se casou com Maria Madalena, que ele teve filho com Maria Madalena. Isso aí, gente, sinceramente, não, né, não vejo nada a acrescentar. E outros evangelhos são como uma biografia de Cristo, né? E eles vão trazer aquilo que há de relevante para nós. Então, se eles fossem trazer a vida todinha de Cristo, aí, meu amigo, era um haja livro, viu, para botar isso verdade. de coisa, né? Seguindo essa ótica aí, passando para a Ivne, assim, Ivne, Jesus completa 30 anos. Explicadíssimo, muito bem explicado aqui o que o Ivan falou, não tenho nada a acrescentar. Jesus completa os 30 anos, aí Jesus batiza, e aí Jesus já passa para uma outra fase. Ele já passa para a fase já que ele começa o seu ministério. Que, inclusive, um parênteses aqui que eu descobri um dia desses, né, assistindo uma das pregações do Rodrigo Silva, falou algo muito interessante, que a maioria dos discípulos de Cristo eram adolescentes, gente, de 15 anos. João, ele disse que João tinha entre 15 e 20 anos. Eram jovens, eram crianças praticamente, assim, sabe? E eram poucos os que eram adultos, de fato. Adultos parece que era só Pedro e tinha um outro lá, mas a maioria eram jovens. E aí Jesus, por isso que ele era um cara assim, democrático, um cara que todo mundo gostava. Ele andava com jovem, criança gostava dele, todo mundo gostava dele. E aí a gente olha para a vida de Jesus nos 3 anos e meio de ministério dele até a cruz, e a gente vê muitas parábolas, a gente vê muitas bem-aventuranças, muitos ensinamentos. Nós como cristãos, como que a gente pode olhar para a história, para a vida de Jesus e aprender com todas as parábolas, com tudo que Jesus viveu? Como é que eu posso aprender a colocar o que eu vejo na Bíblia na minha vida? Cara, assim, tem várias coisas sobre a vida de Jesus, sobre a caminhada de Jesus, esse processo que Jesus viveu, que me toca bastante e que eu separei até alguns aqui para compartilhar. E mais uma coisa que eu acho bem interessante, eu gostei dessa informação que eu estou aprendendo agora também, que eu não sabia que os discípulos eram tão novos assim, gostei. Isso revela também, às vezes as pessoas acham que são muito novos, né, para fazer alguma coisa pelo evangelho, enfim. Mas sobre a vida de Jesus, o que a gente pode aprender? A gente pode aprender tudo, né? Acho que Cristo, ele vem quando Deus revela para Maria que ela estava grávida, que viria um filho, que seria chamado Emanuel. Isso já quer dizer um Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco. Então, Jesus, ele veio revelar no visível aquilo que Deus é no invisível. E que naquele tempo ainda muitas pessoas não tinham compreendido. E aí, quando Jesus vem e vive todo o seu ministério, tudo que ele viveu foi revelando o Pai. Então, a missão dele, né, além de nos salvar, ele veio revelar o Pai. E aí, eu acho que a maneira que a gente lê a Bíblia, estuda e faz isso, e aplica isso na nossa vida, é nada mais, nada menos do que você estar vivendo a sua salvação, porque quando você compreende o Evangelho, você entende que você é uma pessoa salva, porque o sacrifício de Cristo veio para nos salvar, né? Eu enxergo puramente graça, e aí a salvação, né, vem pela graça, não vem de vós, é um presente de Deus.
E então isso quer dizer que Deus ele veio tirar de nós esse fardo que o mundo põe sobre nós, né? E a gente está buscando sempre, tentando fazer alguma coisa. Quando Jesus vem e diz, não, eu morri aqui por ti, e a única coisa que você precisa fazer é crer, né? E aí, a maneira, depois que a gente compreende isso, a gente vai viver como uma pessoa salva. E isso é a vida cristã. É você compreender que você está perdoado, né? É você compreender que você é perdoado, porque a salvação, ela oferece esse perdão atemporal. Por que é um perdão atemporal? Porque Deus, quando ele perdoa a gente, ele não perdoa aquele pecado que eu fiz ontem, ou aquele pecado que eu fiz aqui, ou aquele pecado que eu ainda vou cometer. Ele perdoa a minha condição de pecadora, porque o pecado é uma condição que está em nós. Então, quando Jesus vem e traz a salvação através da cruz, ele traz essa salvação e oferece perdão e redenção e justifica. E quando a gente compreende tudo isso, não tem como não transformar a nossa vida, não tem como ter um reflexo disso na maneira como a gente vive. E sim, na vida de Jesus, todos os princípios que ele revelou para nós, tem como a gente aplicar, né? Os princípios de bondade e tudo que ele revelou para nós em relação ao Pai. Então, a maneira como a gente aplica na nossa vida é vivendo, sabe? É o lifestyle. Então, não tem como você não aprender e não praticar. E aí tem uma frase, eu não sei nem quem é que fala, mas dizem que o cristão, ele é cristão, ele não faz o que é certo para ser um cristão. Ele faz porque ele já é um cristão, porque ele já entendeu quem ele é, né? Ele já entendeu qual é a missão dele. E eu falo Exatamente. demais. Pode falar. Ótimo, excelente. Assim, quando a gente fala de Jesus, gente, pelo amor de Deus, é tão gostoso falar sobre Cristo, porque a gente... enquanto a Evelyn estava falando, eu estava aqui imaginando, né? Pensando aqui em algumas coisas. E aí eu quero perguntar aqui para o Ivan, porque assim, a gente lidar... Eu acho que todo mundo deve sentir isso em algum momento, assim, incapaz, se sentir incapaz de fazer alguma coisa para Deus, porque acha que não é capacitado. E aí, Ivan, eu te pergunto assim, olhando para Jesus, para o perfil dos discípulos que ele escolheu, que lição que a gente pode tirar para a nossa vida em relação ao que eu posso fazer por Cristo? Pronto, boa pergunta. Cara, eu acho assim, quando a gente olha para os apóstolos de Jesus, quando a gente olha também para outras pessoas, né? A gente tem o exemplo da mulher samaritana, por exemplo, que Jesus falou que ia dar água para ela e ela nunca mais ia sentir sede. A gente vê o exemplo da mulher adúltera, né? Que Cristo a perdoa na frente dos fariseus. A gente vê também o exemplo do jovem endemoniado, que Cristo tira os demônios dele, né? Joga nos porcos. Todas essas pessoas eram pessoas, de certa forma, excluídas da sociedade, né? Tinha discípulo de Cristo, como você bem mencionou, e a informação nova para mim, que eram muito jovens, né? A gente tinha pescadores, homens incultos para a época, né? E que batiam de frente com fariseus, que era tipo a autoridade máxima da época. E eu acho interessante porque Cristo, ele traz para a gente aquela frase que a gente ouve desde pequeno, né? Que Deus, ele capacita aqueles que ele escolhe. E é bem interessante a história desse pessoal todo, que eles, tipo assim, eles gostaram tanto da convivência com Cristo, que eles não conseguiam guardar isso só para eles, né? É o caso de várias vezes no Evangelho de Marcos, se eu não me engano. Marcos, ele é um autor que gosta de várias vezes citar que Jesus falava que ele não queria ser conhecido como o Messias ainda, né? Porque ele não queria que o povo pensasse que ele ia estabelecer um reino aqui no mundo e tal. Mas é engraçado porque mesmo Marcos relatando isso, toda vez que Jesus curava, o pessoal parece que, tipo, não ouvia o que ele falava. Tipo, eles eram desobedientes mesmo. Inclusive, na história do jovem endemoniado, Cristo fala, olha, não fala ainda, porque tal, não sei o que, não tá na hora. E diz que o cara pregou em 10 cidades diferentes falando sobre Jesus, e muita gente se converteu por causa da pregação dele. E tipo assim, ele disse, Senhor, me leva contigo, eu quero ir no barco contigo. Jesus, não, sua missão é outra. E aí ele vai lá e fica, né? Então, eu acho interessante isso, porque, cara, se Cristo foi capaz de designar 12 apóstolos, né? Ali com exceção de Judas depois, mas os apóstolos que foram fiéis, que morreram das mais distintas formas possíveis,
se ele foi capaz de destinar mulheres que, para a época, né, eram pessoas totalmente excluídas da sociedade, se Cristo foi capaz de designar ex-leprosos, né, que também eram vistos com maus olhos pela sociedade, e simplesmente o ato dele estar ali, né, em relacionamento com eles, foi capaz de transformar a vida dessas pessoas, para que elas se sentissem tão motivadas assim a pregar o evangelho, eu não vejo nenhum impedimento na gente hoje, né? Não existe nenhum impedimento para a gente financeiro, social. Cristo não se portou com isso e a gente vê claramente na Bíblia, né? Parece que ele fazia preferir mesmo quem não era assim tão visto, né, pela sociedade. Então, eu acho que é essa a principal lição, né, que a gente tira disso. Na verdade, Deus ele faz isso justamente para mostrar o poder dele, né? Porque se Deus escolhe, então vamos supor, se Deus ele pega alguém que já fala bem para pregar a mensagem, alguém já douto, então céticos podem não acreditar na presença de Deus ali por olhar aquela pessoa, aquele cara sempre foi bom. Agora, quando Deus ele usa aquele que não tem o dom, entre aspas, não tem o dom, aquele que não tem um conhecimento, aquele que não tem o hábito, e quando Deus capacita, ali você consegue ver Deus. Quando Deus ele mostra o dom dele. E aí a gente vê que não é uma coisa da pessoa. Você vê que a pessoa é só um instrumento. E Deus poderia usar até uma pedra para falar no lugar daquela pessoa. Assim como ele fez uma jumenta falar. Então, assim, são coisas que a gente fica... Inclusive, o Ivan falou, quero dar outra curiosidade aqui, o Ivan falou sobre o episódio do Jovem Endemoniado. Rodrigo Silva também fala isso. Gente, ó, eu aconselho... Ultimamente eu sou viciado em Rodrigo Silva. É um vício que não tem mais fim, é um caminho sem volta. E aí ele fala uma coisa muito interessante sobre esse episódio do Jovem Endemoniado, porque ele fala assim que quando Jesus ele tira os demônios e joga nos porcos, lá na passagem diz que os porcos estavam pastando. Só que porco não pasta. Porco não come mato para estar pastando. Então ele prova com várias bases lá que o sentido ali é figurado, ali não eram porcos. Jesus pegou aqueles demônios e jogou nos romanos, em pessoas, de fato, em outras pessoas. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, a minha vida inteira eu nunca tinha pensado nisso. Ele começa a mostrar coisas que tu fica assim, caraca. Então assim, a Bíblia é incrível, a história de Jesus é impressionante. E por isso que, gente, que eu falei desde o início, a gente podia aqui passar horas falando de coisas que a Bíblia tem, mas o tempo não permite. E para encerrar, a gente vai chegar no último ponto agora, que é o principal. Jesus veio para cá com um intuito. E o intuito de Jesus era morrer e ele já sabia disso. E aí, eu vou perguntar para a Ivy, e depois o Ivan complementa para a gente encerrar, o porquê da importância da cruz, o porquê da cruz, por que tinha que ser a cruz, por que tinha que ser uma morte tão sofrida, qual a importância da cruz para nós. Eu quero que a Ivy fale agora e o Ivan complemente a via dolorosa. O porquê, a importância para a nossa vida. Eu acho que para mostrar o quão grave é o nosso pecado, sabe? Porque Jesus ele poderia ter resolvido isso de uma forma muito simples. Deus ele é muito poderoso, né? Ele poderia ter resolvido muito simples. Mas ele precisava mostrar o quão grave é a nossa condição pecaminosa, sabe? O quão grave foi o pecado de Adão, né? Acho que até Ellen White fala que Adão chorou, né? Quando vê a primeira folha caindo assim do Éden. Então, assim, a gravidade do nosso pecado, eu acredito que a gente ainda não tem uma dimensão, por mais que a gente consiga, sabe, compreender o sacrifício de Cristo, a gente ainda se perde nessa compreensão do quão grave é a nossa condição pecaminosa. E eu acredito que não tinha como ser de outra forma, né? Esse sofrimento todo veio para mostrar isso. E para mostrar não só essa condição, mas melhor ainda para revelar esse perdão, essa graça, essa salvação, né? De um Deus que ele se coloca no lugar do outro. De um Deus que vem e mostra a graça e que vem e ao mesmo tempo ele rompe com todas as doutrinas ali da época e quebra os paradigmas, né? Como não sei quem foi de vocês que comentou que as pessoas achavam que ele iria estabelecer um reino terreno, quando na verdade, né, não era nada disso.
Então, e todos esses fatos que o Ícaro comentou aí, fala como a gente ainda é muito aqui na superfície sobre a palavra de Deus, né? Porque se a gente se aprofunda para compreender tudo mesmo ao pé da letra e para compreender esse plano da salvação, a gente vê que o negócio é mais profundo. Então, eu acredito que tinha que ser dessa forma, não tinha outro jeito. Ivan? Pronto. Aí a gente já falou tudo, né? O amor de Deus por nós, que é surpreendente. Eu acho que acrescentaria só o fato de que na cruz a gente também tem várias profecias se cumprindo, né? Profecias que fazem referência ao santuário, a como Cristo iria morrer, que ele seria um cordeiro sem defeitos, né? Que é aquela parte que era comum quebrar as pernas do pessoal, não quebraram de Cristo, né? Porque ele era um cordeiro sem defeitos. O fato de ele beber lá o que bebeu, né? De ele ser furado pela lança, tudo cumprindo ali e tal. Eu acho também interessante porque uma coisa que eu acho bem interessante, que casa com o que a Ivone falou, essa questão do amor, que tem uma música, se eu não me engano, da Alessandra Samadello, que eu ouvia quando bem criancinha assim, e que depois eu fiquei refletindo, né, na letra, que era assim, com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, né? Tipo, como se ele tivesse mesmo ali, tipo, abraçando a gente também, sabe? E aí eu vou deixar a recomendação sempre nos finais, né, Icaro? Agora a gente tá deixando a recomendação, mas eu deixo hoje uma recomendação de algum vídeo, pode ser qualquer vídeo, que o Dr. Rodrigo Silva fala sobre o processo da crucifixão. Ele já falou disso no NASP, no Flow Podcast, em vários lugares, no Inteligência LTDA também, mas é muito interessante porque é bem diferente, né, de como a gente imagina que é a cruz, que era os braços abertos e tal, Cristo de cueca, mas tem muita coisa, não vou dar spoiler para você olhar lá no YouTube, que é muito interessante. E como a Ivone falou, é muito superficial aquilo que a gente sabe, né? Só sobre a crucifixão é algo muito mais dramático, né? Bem mais doloroso do que a gente imagina. Exatamente. Eu acho tem algo interessante também que a cruz representa, mas a gente crê na cruz e foi maravilhoso o sacrifício de Cristo, mas algo que fecha assim com cereja de bolo é a ressurreição de Cristo, né? Não adiantaria nada ele ter morrido se ele não tivesse ressuscitado. Então, Cristo ele ressuscita e mostra pra gente que não é uma vida aqui, né? Nós temos uma vida eterna, nós temos uma eternidade aí. E que ele tem planos para isso, né? Para a gente. E eu acho muito interessante aqui como Jesus é o nosso exemplo, né? A cruz foi o exemplo áureo de negação do eu. E quando a gente se propõe a ser um cristão, a ser um seguidor de Cristo, às vezes a gente quer só a vida boa do lado de ser cristão, né? A gente esquece que Jesus também foi uma oferta e sacrifício por nós. Então, quando a gente se propõe e a gente bate no peito e diz, eu sou cristão, eu estou falando que creio em Deus, e na prática, essa oferta e sacrifício que Cristo fez por nós é o que a gente tem que fazer para os outros. Porque isso é a salvação de forma prática na nossa vida, né? Então, o evangelho, ele traz para nós que não é a gente que tem que buscar a salvação, a gente busca salvar as outras pessoas, né? Porque nisso, Deus já está operando a salvação na gente. E aí, na Bíblia fala, né? Aquele que busca a sua própria vida perde. Né? É verdade. Então, tem esses detalhezinhos aí do reino. Aquele que busca é o que perde. Isso que tu falou, Ivone, eu achei muito interessante, assim, porque quando a gente olha para Jesus e vê tudo que ele passou, assim, a gente vê, Jesus ele veio para dar um exemplo. Ele veio para viver de uma forma que a gente entenda que a gente possa viver também. Então, se você for imaginar, vamos pensar aqui, alguém pode chegar para mim, para vocês, ou perguntar assim, qual é o modelo de vida cristã que eu e você devemos seguir? É o modelo do que Jesus viveu. E Jesus, ele viveu todos os processos da vida do ser humano, desde a queda até a redenção. Então, veja, Jesus, ele primeiro, ele aprendeu sobre o reino, quando ele era criança com a mãe dele. Ele teve o estudo bíblico dele, ele aprendeu quem ele era. Depois Cristo, depois de encontrar, de se descobrir como Salvador, de saber da sua missão, ele não guardou só para si. Ele agora fez discípulos e saiu para levar a mensagem. Só que, perto do fim, ele passou pela provação, ele sofreu e ele morreu. Mas aí ele ressuscitou e foi para o céu.
E essa mesma cronologia é para acontecer na nossa vida. A gente recebe a mensagem, a gente recebe a verdade, só que a gente não guarda para si. A gente vai fazer discípulos lá fora, ir de pregar o evangelho. Tô fazendo discípulos. E aí a gente prega lá fora. E aí a gente se prepara. Talvez, se Jesus não voltar na nossa geração, a gente morre. Mas assim como Jesus ressuscitou, a gente vai ressuscitar para subir como ele subiu. Então, a vida de Cristo é uma clara descrição de tudo que a Bíblia prega, de todo o futuro, de tudo que vai acontecer. Então, e aí é por isso que eu quero fechar aqui com aquela frase dela, eu acho que para mim ela é regra de vida, assim, para mim, né? É por isso que a gente não pode temer nada do passado, a menos que nós nos esqueçamos de como Deus tem na verdade, deixa eu corrigir aqui. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. Então, não preciso temer o futuro, porque eu olho para o passado e vejo como Deus conduziu a Cristo, como Deus conduziu a Paulo, a Pedro e todos aqueles caras que perderam a vida por amor a um homem que eles conheceram aqui, sabe? Então, não vale a pena a gente abrir mão, não vale a pena a gente perder a nossa salvação por coisas fúteis, né? Porque provações aqui a gente tem, eu tenho, a Evin tem, o Ivan tem, e em muitas provações a gente é tentado muitas vezes a desistir, a decepcionar a Deus, mas lembre-se, você que está nos assistindo, todas as vezes quando você pensar em desistir, não se esqueça de que Deus, da mesma forma que conduziu no passado, também vai conduzir o nosso futuro. Então eu quero agradecer, gente, pela presença de vocês, pelos comentários. E a salvação é hoje, né? A salvação é hoje. A gente não pode, né, temer enquanto ao futuro, e também a gente também não pode se preocupar tanto, que a Ellen White fala que Deus não trará paz no coração, né? Se você se preocupar em relação muito ao futuro. Então a salvação é hoje. Com certeza. Então, gente, muito obrigado pela... Não sei nem o que dizer aqui. Assim, para mim, todos os temas foram incríveis, mas para mim esse foi o mais incrível, porque quando a gente fala de Jesus, eu me empolgo, eu sei que o Ivan aí também se empolga, e aí eu queria que aqui fosse mais de 1 hora de discussão, né? Mas, gente, a gente vai tentar ainda fazer uma parte 2 sobre isso em algum momento, para falar mais sobre Cristo, porque ele merece, ele é o centro. Então, nada melhor do que a gente estar falando mais sobre ele. Muito obrigado pela sua presença que nos acompanhou até aqui, por você ter tirado esse tempo para estar nos acompanhando. Obrigado por você ter nos permitido que nós pegássemos o saleiro e derramássemos sal em você, para que você pudesse sair do saleiro e ter um pensamento mais temperado. Muito obrigado. Podcast Temperados volta na próxima semana com mais um episódio. Até a próxima. Tchau.